Então vamos lá, retomando a nossa aplicação, vamos começar a fazer a separação dela nas 3 camadas que a gente falou. Talvez a gente faça aí mais algumas camadas acessórias mais para frente, tá? Mas pelo menos 3 camadas a gente vai separar. Então, se vocês relembrarem o vídeo de introdução, eu falei que a parte de dados, tá? Ela ainda não é tão fácil de você, por exemplo, pegar um conjunto de tabelas e jogar um pedaço para lá e um pedaço para cá, né? Caso você tenha que refatorar. Vou dar aqui um exemplo. Se eu tivesse na minha aplicação de ticket uma tabela de cidades, uma tabela de lookup, né? Uma tabela de referência de cidades, onde o meu ticket eu poderia ter a cidade em que o ticket ocorreu, sei lá, o problema ocorreu, o chamado, né? Ocorreu, deveria ser atendido. Então, se eu tivesse a cidade na mesma tabela de ticket, a tabela cidade é uma tabela que deveria ser uma tabela genérica, uma tabela de domínio, como a de estado, como a de estado civil, por exemplo. Então, essas tabelas não deveriam estar dentro de uma aplicação e-ticket, dentro de uma aplicação e-commerce. Elas deveriam estar numa coisa, num domínio global, ou seja, num módulo onde eu tenho todas essas coisas que são mais genéricas, e não são específicas de uma aplicação, tá? Então, se eu tivesse criado a tabela de cidades e estados dentro do e-ticket, para eu quebrar ela sem perder dados, tá? A gente está falando algo que é bem importante. Eu até posso refatorar ela, mas sem perder dados é outra história, tá, gente? Eu vou refatorar ela aqui de um jeito que a gente não perca dados. Se vocês quiserem refatorar de uma outra forma e não tiverem problemas de perder dados ou ter que migrar dados depois manualmente, não tem problema. Mas a forma como eu vou refatorar ela aqui, quebrar em camadas, vai ser para a gente não perder os dados que já lá estão na nossa tabela nas nossas tabelas de ticket, de departamentos e por aí vai, tá? Eu tenho hoje a ticket que tem dados, lógica de negócio e as telas. O que a gente vai fazer aqui? Como eu não quero afetar e perder dados, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o meu módulo e-ticket atual. Isso aqui vocês têm que prestar muita atenção, tá, gente? Não tem problema também que depois a gente pode reverter o código, mas muita atenção para seguir esses passos dessa forma, tá? Então, eu tenho aqui o meu módulo e-ticket. E o que eu vou fazer? Como os dados já estão nele, eu já tenho aqui, se eu fizer aqui um view data, né? Na minha category eu tenho alguns dados, se eu fizer department eu tenho dados, se eu ver se é ticket aqui, view data, eu vou ver que eu tenho dados. Eu vou manter ele como a minha tabela oficial de dados e vou migrar o resto das funcionalidades para outros módulos, tá? De uma forma fácil de fazer isso daqui é a seguinte. Então, esse cara aqui que eu chamo de e-ticket agora, então lembre, módulo e-ticket dentro da application e-ticket, tá? Então, olha a mudança que vai acontecer aqui. Se a gente for ver, application e-ticket, módulo e-ticket. Beleza. O que eu vou fazer aqui, tá, gente? Eu vou selecionar esse cara aqui e vou renomear ele para underscore data, ok? Perfeito. Vou publicar. Publiquei, consegui fazer publicação. E agora eu não tenho mais lá o meu e-ticket, a minha aplicação. Eu tenho uma e-ticket data agora, tá? Então, só para efeito de demonstração aqui, vocês podem ver, quando eu fiz o abrir, tá? Olha só, ele já coloca aqui como e-ticket data, tá? Como tudo é conectado aqui, os meus menus e por aí vai, eu vou conseguir navegar nela normalmente, tá? Tudo já fica reapontando, são links relativos, né? Então, não são links absolutos, então eu vou conseguir fazer aqui praticamente tudo. Com exceção lá daquele link que eu tinha no e-mail que apontava para o e-ticket barra, o nome da página, né? O resto praticamente vai funcionar. E eu não perdi os meus dados aqui. Então, perfeito. A gente renomeou para data, tá? Então, esse space aqui vai ser o meu space oficial de dados, mas eu quero que a minha parte de lógica de negócio de web estejam em outros módulos, ou seja, minha interface e lógica de negócio estejam em outros módulos. Parte de lógica de negócio eu quero que esteja no core e a parte de lógica de interface esteja no web. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como eu também tenho telas aqui, o que a gente vai fazer? Eu quero que os meus dados fiquem no data. Tá? Então, olha o que a gente vai fazer agora. Eu vou chegar aqui no módulo, clonar, então no ticket data, depois de ter publicado ele, renomeado, publicado, bonitinho, eu vou clonar ele. E quando eu clonar ele, o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo módulo aqui, se a gente for ver, ele vai aparecer daqui a pouco, aqui dentro dessa área dos módulos, tá? Ou tem que mover, já não me recordo se eu tenho que mover, mas a gente já vai ver aqui. Clonei, então esse cara aqui, mantenho ele quietinho, tá?
Que é o eTicket Data, e agora nós estamos na outra aba que é o Clone of Ticket Data. E esse cara aqui a gente vai chamar de, vou renomear ele para Web e vou tirar aquele Clone of. Perfeito. Não vou publicar ele ainda, tá? Não vou publicar ele ainda porque a gente não precisa publicar ele ainda. Então, vejam, o eTicket Web, ele tem dados aqui e tem as telas que eu quero. Mas os dados eu não quero que ele tenha tabelas de dados nesse módulo aqui. Eu quero que ele consuma lá do eTicket Data, tá? Que está aqui. Por outro lado, o eTicket Data, eu não quero nada de telas, nem lógica de negócio, nem nada do gênero, tá? Então, com toda a segurança do mundo, tá, gente? Vocês podem vir aqui no eTicket Data, vão pegar aqui o interface, pega essa aba aqui de comum, seleciona o botão direito, apagar. Pega no Data, tá, gente? Aqui no eTicket Data. Seleciona aqui Flow, apagar. Vocês podem apagar praticamente tudo. Imagem que tem aqui. Enfim, esse tema aqui vocês podem apagar sem problema nenhum. Essa parte de lógica que tem aqui do timer, vocês podem apagar. Se eu vier aqui no timer mesmo, eu posso apagar. Eu ainda posso fazer mais limpezas aqui, como por exemplo, remover essas referências, tá? E a gente pode até fazer o seguinte, ó, deixa eu ver aqui, data, ok, isso eu quero manter aqui, isso aqui, essas variáveis de seção, posso apagar todas elas, variável de seção. Lembrem, estou fazendo isso no eTicket Data. Esse cara aqui eu posso apagar, esse cara aqui eu posso apagar, o Fav Icon eu posso apagar, sem problema nenhum. E aí a gente pode até fazer uma outra coisa aqui, que é, clica com o botão direito, onde é que está? Remove Unused Dependencies, tá? Beleza. Ok, HTTP Request Handler, ele vai remover um monte de coisa aqui do data. Perfeito. Deixa eu ver aqui, Remove Unused. Ok, já removeu. Então já estava removido. Posso publicar ele. Então vejam, eu basicamente fiquei aqui com o meu eTicket sem nada na aba de processo, sem nada na aba de interface, sem nada na aba de logic e somente as minhas tabelas, o meu modelo de dados e aqui a parte de menus e por aí vai, tá? Aliás, esses menus aqui, inclusive, eu posso até apagar daqui, tá, gente? Apagar. Vejam, eu estou publicando, não tem problema nenhum, tá? Vou só fazer aqui mais um... Apaguei os menus também, tá? Da eTicket Data e vou publicar também. Então lembre, ele agora já não tem mais nada de tela, mais nada de lógica, só tem dados. E já no eTicket Web, que eu já vou clicar lá daqui a pouco, eu quero que ele não tenha nada de dados, mas eu quero que ele tenha a parte de web, a parte de interface. Ora, se eu quiser que ele passe a ter, né, a parte de dados lá do eTicket Data, a gente vai trabalhar com um modelo de referências da plataforma, que talvez alguns de vocês já estejam familiarizados, tá? Então, como eu vou construir uma aplicação em camadas, uma coisa vai consumir a outra. Então, por isso que a gente sempre que fala de camadas, a gente fala nessa ordem aqui, né? Você tem a coisa mais no final na raiz, né, da coisa, e você vai subindo ele em camadas, tá? Então, por isso que a gente faz também dessa forma e apresenta dessa forma mais visual, de baixo para cima. Então, no eTicket Web agora, se eu quiser consumir as tabelas que estão lá no outro lado e não mais essas aqui, tá? Ou seja, essas aqui são as tabelas do eTicket Web. Inclusive, se eu clicar aqui com o direito e fizer um View Data, ele provavelmente não vai dar nada, ó, ele nem traz nada e até admiro que ele não tenha dado um erro. Deixa eu ver aqui, agora deixa eu ver, ó, não tem nada, porque são novas tabelas, tá? Então isso é um conceito também que é importante vocês saberem. Dentro de um mesmo módulo, eu não posso ter duas tabelas, duas entidades, dentro de um mesmo módulo. Eu não posso ter duas tabelas com o mesmo nome, mas eu posso ter uma tabela department no meu módulo eTicket, uma tabela department no meu módulo eTicket Web, numa core e por aí vai. Se isso acontecer é estranho, porque com raras exceções, né, se você tem uma tabela de cidade em 3 lugares diferentes, ou seja, são tabelas, não são referências, é estranho, não deveria ter, você deveria ter isso tudo centralizado num local só, tá? Mas só para vocês conhecerem o modelo da plataforma, eu posso ter tabelas, né? 2 tabelas com o mesmo nome, só que em módulos diferentes. Aqui eu não quero que isso aconteça, até porque essa tabela aqui é uma tabela que veio lá do outro módulo, eu quero apagar ela para consumir a tabela lá do ticket, tá? Então agora,
Garantam que o ticket data está aberto aqui, porque a gente vai fazer um exercício, e aqui o ticket web também está aberto, tá? Então, olha só o que a gente vai fazer aqui. Eu quero vir aqui no database, vou clicar com o botão direito e vou fazer um add dependency. Para quê? Eu quero puxar lá da tabela e ticket data a referência das tabelas, ou seja, eu quero referenciar as tabelas que estão lá no ticket data, que essas sim contêm dados, tá? Então, quando eu falo referenciar, eu vou conectar essas duas coisas e daí eu posso consumir tabelas e objetos de outros módulos, tá? Vejam só o que está acontecendo aqui, ele não tem nada. Quando eu filtrei aqui por e-ticket, só botei o começo, né? Ele não está me listando nada, por quê? Vamos lá voltar no e-ticket data, porque aqui no e-ticket data, essas tabelas aqui, elas não estão públicas. Nem essa, nem essa, nem essa, inclusive também as static entities, tá? Então, próximo exercício eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca isso público e daí consome lá do outro lado, tá? Mas mantenha o e-ticket data e o e-ticket web abertos aqui, tá bom? Encontro vocês lá no próximo vídeo. Até já!